A Federação Internacional de Automobilismo decidiu que não vai mais tolerar zonas cinzentas no regulamento de motores para a temporada de 2026, e a declaração de Nicolas Tombazis, o diretor de monopostos da entidade, caiu como uma bomba no paddock. A polêmica gira em torno da taxa de compressão das novas unidades de potência. Um detalhe técnico que parece minúsculo para o olho destreinado, mas que representa o coração da eficiência térmica de um motor de Fórmula 1. Estamos falando de uma batalha de engenharia que envolveu diretamente a Mercedes e a Red Bull em uma manobra genial de interpretação de regras, e que agora obrigou a FIA a intervir para evitar que o campeonato comece nos tribunais. A questão central é que a regra foi alterada para reduzir a taxa de compressão de 18 para 1 para 16 para 1. O objetivo era claro e declarado: simplificar a tecnologia para permitir que novos fabricantes, como a Audi e a Cadillac, pudessem entrar no grid com alguma chance de competitividade contra os gigantes estabelecidos. No entanto, o que vimos foi a engenharia de Brackley e de Milton Keynes encontrando uma maneira de contornar essa limitação física através da temperatura. Antes de mergulharmos na explicação técnica de como a Mercedes, agora com George Russell e a promessa Andrea Kimi Antonelli, tentou garantir essa vantagem, é preciso entender o peso político dessa decisão. A Fórmula 1 vive de ciclos de domínio, e esses ciclos são quase sempre ditados por quem interpreta melhor o regulamento de motores no primeiro ano de uma nova era. Foi assim em 2014, e a história ameaçava se repetir. Nicolas Tombazis foi categórico ao afirmar que a medida de reduzir a taxa de compressão foi tomada para atrair novos fabricantes. Ele explicou que projetar motores com taxa de 18 para 1 é extremamente complexo e caro. Se a regra não tivesse mudado, provavelmente hoje teríamos apenas 2 ou 3 fornecedores de motores, e não os 6 que temos confirmados no horizonte. Estamos falando de um cenário onde a sobrevivência comercial da categoria dependia dessa simplificação técnica. A entrada da Audi, que traz Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, e da Cadillac, com a dupla experiente de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, só foi possível porque a FIA prometeu um terreno menos íngreme para escalar. A controvérsia explodiu quando o portal inglês The Race revelou que a Mercedes e a Red Bull haviam encontrado uma solução para ampliar o limite da taxa de compressão quando o motor está em funcionamento pleno. A regra dizia que o volume máximo e mínimo do cilindro deveria respeitar a proporção de 16 para 1. Mas a genialidade, ou a malandragem, dependendo de que lado do box você está, foi perceber que essa medição era feita com o motor frio e estático. Os engenheiros perceberam que, ao utilizar materiais com coeficientes de dilatação térmica específicos, eles poderiam fazer com que a câmara de combustão mudasse de geometria quando o motor atingisse as temperaturas infernais de uma corrida. Na prática, o motor passava na vistoria técnica com 16 para 1. Mas na pista, durante a volta rápida de qualificação ou durante os long runs de domingo, ele operava muito mais próximo da antiga taxa de 18 para 1. Isso se traduz em cerca de 15 cavalos de potência extra. Pode parecer pouco para um carro de passeio, mas na Fórmula 1, 15 cavalos representam aproximadamente 3 décimos de segundo por volta. Em uma corrida de 50 voltas, isso é a diferença entre vencer o Grande Prêmio ou terminar fora do pódio. Daqui a pouco vou detalhar exatamente como a Ferrari, agora com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, reagiu a isso e como essa disputa técnica afeta diretamente a briga pelo título. Mas antes, precisamos aprofundar na física por trás dessa taxa de compressão. A taxa de compressão é a relação entre o volume total do cilindro quando o pistão está no ponto morto inferior e o volume da câmara de combustão quando o pistão está no ponto morto superior. Quanto maior essa taxa, mais a mistura ar e combustível é espremida antes da ignição. Termodinamicamente, quanto mais você comprime a mistura, maior é a eficiência da explosão, gerando mais força no virabrequim com a mesma quantidade de combustível. É a busca sagrada por eficiência. Ao limitar isso a 16 para 1, a FIA estava, intencionalmente, limitando a performance máxima para nivelar o jogo. A Mercedes, liderada por Toto Wolff, encontrou uma forma de ter o melhor dos dois mundos. Eles cumpriram a letra da lei no laboratório, mas violaram o espírito da lei na pista. A reação do paddock foi imediata e feroz.
A Ferrari, a Honda e a recém-chegada Audi formaram uma aliança improvável para pressionar a FIA. A presença da Audi nesse grupo de protesto é particularmente significativa. Imaginem a situação de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg chegando em uma equipe nova, que investiu bilhões de dólares com a promessa de regras justas, apenas para descobrir que a Mercedes já tinha 15 cavalos de vantagem antes mesmo do primeiro carro ir para a pista. Seria um desastre de relações públicas e esportivo para a montadora alemã. A Honda, que fornece motores para a Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll, também se viu ameaçada. A Red Bull Racing, curiosamente, adotou uma postura mais neutra publicamente, embora estivesse envolvida na descoberta da brecha. Isso pode ser explicado pelo fato de que a Red Bull Powertrains, que equipa o carro de Max Verstappen e do jovem Isaac Hadjar, ainda é uma fabricante considerada nova, mas com profundas raízes de engenharia herdadas. Eles decidiram que era melhor se alinhar com a maioria para garantir a estabilidade do regulamento, do que comprar uma briga isolada que poderia custar caro politicamente. A FIA, percebendo o tamanho do problema, agiu. Nicolas Tombazis admitiu que, embora a solução fosse tecnicamente legal sob o texto antigo, ela violava o propósito da regra. A entidade decidiu alterar o critério de teste. A partir de agora, a medição dos componentes do motor V6 não será apenas geométrica e fria. Haverá protocolos para medir ou simular o volume da câmara de combustão nas temperaturas de operação. Isso mata a brecha da dilatação térmica controlada. A Mercedes ficou furiosa. Existem relatos de bastidores de que a equipe de Brackley ameaçou levar o caso para a justiça comum, alegando que eles investiram milhões de dólares no desenvolvimento dessa tecnologia, baseados em documentos técnicos aprovados pela própria federação. Eles sentem que estão sendo punidos por serem competentes demais. É o eterno paradoxo da Fórmula 1. Você deve inovar, mas não pode inovar tanto a ponto de fazer os outros parecerem amadores. Essa tensão nos bastidores coloca uma pressão imensa sobre a dupla da Mercedes para 2026. George Russell, agora o líder inquestionável da equipe após a saída de Hamilton, precisa de um carro capaz de lutar pelo título. E Andrea Kimi Antonelli, o prodígio italiano, precisa de um ambiente estável para sua estreia. Se a Mercedes começar o ano envolvida em batalhas legais e tendo que redesenhar a câmara de combustão de última hora, isso pode comprometer todo o projeto do W17. Por outro lado, para a Ferrari, essa decisão da FIA é uma vitória massiva. Lewis Hamilton, que trocou a Mercedes pela escuderia, deve estar observando isso com um sorriso discreto. Ele conhece a capacidade da Mercedes, mas agora ele está do lado que pressionou pelo fechamento da brecha. Charles Leclerc e Hamilton terão em mãos um motor Ferrari que, teoricamente, estará em pé de igualdade com os rivais, sem truques ocultos de expansão térmica. Voltando à explicação de Tombazis, ele foi muito claro ao dizer que não quer controvérsias. A frase dele é emblemática: "Queremos que as pessoas estejam competindo na pista, e não nos tribunais ou na sala dos comissários." Isso reflete um trauma recente da Fórmula 1 com campeonatos decididos por interpretações de regras. A FIA sabe que com a entrada de gigantes como a General Motors, através da Cadillac e a Audi, a credibilidade do regulamento é o ativo mais valioso do esporte. A Cadillac, que terá Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, dois pilotos extremamente experientes, precisa saber que o jogo é limpo. Pérez, saindo da Red Bull para liderar esse projeto americano, e Bottas, trazendo sua experiência de anos na Mercedes e na Sauber, dependem de um motor que não esteja defasado por mágicas de engenharia que eles não tiveram tempo de desenvolver. Mas o buraco é mais embaixo. A tecnologia de desativar uma segunda câmara de combustão ou alterar o volume através de válvulas secundárias, como sugerido pela revista Automotor und Sport, mostra o nível de sofisticação que atingimos. A reportagem alemã detalhou que o truque não era apenas dilatação passiva, mas talvez um sistema ativo que mudava a configuração interna do cabeçote. Se isso for verdade, estamos falando de uma das maiores inovações da década, comparável ao DAS, o sistema de
direção de eixo duplo que a Mercedes usou em 2020. Naquela época, a FIA permitiu o uso por uma temporada antes de banir. Desta vez, eles estão banindo antes mesmo da primeira luz verde acender em Melbourne. Isso mostra uma mudança de postura da federação, muito mais proativa e menos reativa. Vamos analisar o impacto disso na Williams e na Alpine. A Williams, agora com Alexander Albon e Carlos Sainz, utiliza motores Mercedes. Se a Mercedes perde essa vantagem, a Williams perde junto. Carlos Sainz, que saiu da Ferrari para apostar no projeto de Grove, certamente esperava contar com a unidade de potência mais forte do grid. Se a vantagem da Mercedes for neutralizada, a Williams terá que depender muito mais da sua aerodinâmica, uma área onde eles ainda estão tentando recuperar terreno. Já a Alpine, com Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto, vive seu próprio drama com a unidade de potência Renault, ou o que restou dela antes da transição. Para equipes clientes ou com orçamentos mais apertados, como a Haas de Esteban Ocon e Oliver Bearman, ou a Racing Bulls de Arvid Lindblad e Liam Lawson, a estabilidade das regras é vital. Eles não têm recursos para perseguir brechas exóticas de engenharia. Eles precisam que o regulamento seja preto no branco. Daqui a pouco vou falar sobre como Max Verstappen se posiciona nisso tudo, considerando que a Red Bull também tinha o truque na manga, mas decidiu não brigar por ele. Mas antes, é fundamental entender o conceito de unidade de potência em 2026. O motor de combustão interna perdeu o MGU-H, aquele gerador de calor complexo, e aumentou a dependência da bateria elétrica. Isso significa que os 1.600 cavalos totais são divididos quase meio a meio entre combustão e eletricidade. No entanto, a eficiência do motor a combustão ainda é a base de tudo. Se você tem um motor térmico mais eficiente por causa da taxa de compressão, você gasta menos combustível para gerar a mesma energia, o que significa que você pode carregar menos peso na largada ou usar o combustível economizado para gerar mais energia elétrica para a bateria. É um ciclo virtuoso de performance. Os 15 cavalos que a Mercedes ganharia não são apenas velocidade de reta, são flexibilidade estratégica. A postura de Nicolas Tombazis no vídeo da FIA foi de um professor explicando o óbvio para alunos desobedientes. Ele enfatizou que os pistões sobem e descem girando em torno do virabrequim e que fica bastante complexo projetar motores com taxa de compressão elevada. Ele praticamente disse que a FIA salvou as equipes de gastarem dinheiro infinito em uma guerra de materiais exóticos. Mas os engenheiros da Fórmula 1 não querem ser salvos, eles querem vencer. A mentalidade em Brackley, Maranello e Milton Keynes é explorar cada milímetro do livro de regras. Quando a FIA diz "não faça isso porque é caro", a tradução para um chefe de equipe é "faça isso se você tiver dinheiro, porque ninguém mais vai fazer". A tentativa da Mercedes de manter o truque legal foi baseada na ideia de que eles encontraram uma eficiência que a FIA não previu. O cenário político para a votação da mudança da regra é fascinante. Para mudar o regulamento técnico nesta fase, é necessária uma maioria simples. A Mercedes, liderada por Toto Wolff, é o único voto garantido contra. A Red Bull, que poderia ser uma aliada, optou pela neutralidade estratégica. Christian Horner sabe que com a Red Bull Powertrains, eles têm desafios maiores para resolver do que brigar por uma brecha específica que a FIA já marcou para morrer. Eles precisam garantir que o motor que empurrará Verstappen e Isaac Hadjar seja confiável. Hadjar, sendo um novato na equipe principal, precisa de quilometragem, não de um motor experimental que pode quebrar ou ser banido na segunda corrida. A aliança entre Ferrari, Audi e Honda é poderosa demais para ser ignorada. Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, Mattia Binotto agora na liderança técnica da Audi e os executivos da Honda na Aston Martin formaram um bloco monolítico. Eles sabem que se a Mercedes começasse 2026 com essa vantagem, o campeonato poderia acabar antes das férias de verão europeu. E onde fica a McLaren nisso tudo? Lando Norris e Oscar Piastri formam indiscutivelmente uma das duplas mais fortes do grid. A McLaren usa motores Mercedes. Zac Brown, CEO da McLaren, geralmente é um aliado de Toto Wolff, mas ultimamente a McLaren tem buscado mais independência. Se o motor Mercedes for capado pela FIA, a McLaren sofre.
Mas se a regra for mantida e causar uma guerra legal que anule resultados, a McLaren também perde. Para Norris, que está no auge da carreira buscando seu primeiro título mundial, a incerteza é o pior inimigo. Ele precisa saber se o carro laranja papaya terá potência para bater a Red Bull e a Ferrari nas retas de Monza e Spa-Francorchamps. A posição da McLaren é delicada. Eles querem o motor potente da Mercedes, mas não querem a controvérsia que vem com ele. A entrada da General Motors com a Cadillac também mudou a dinâmica de poder. Ter uma gigante americana na mesa de negociações dá à FIA mais respaldo para impor regras de fair play. A Cadillac não entrou na Fórmula 1 para ser coadjuvante. Ao contratar Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, eles sinalizaram que querem experiência para desenvolver o carro rapidamente. Se a Mercedes tivesse uma vantagem injusta de compressão, todo o investimento da GM pareceria menos valioso. A FIA precisa proteger esses novos investidores. O sucesso comercial da F1 depende da percepção de que qualquer montadora grande pode entrar e, com o tempo e dinheiro certos, vencer. Se a mensagem for "você só vence se tiver os truques secretos que a Mercedes desenvolveu há 10 anos, ninguém novo entra". Outro ponto crucial é o teto de custos. Tom Bases mencionou que, como existe um teto de gastos, os novos fabricantes teriam dificuldade para alcançar os demais se as regras fossem complexas demais. O teto orçamentário impede que a Audi ou a Cadillac simplesmente despejem bilhões para recuperar o atraso. Eles têm que ser eficientes com o dinheiro. A simplificação da taxa de compressão para 16:1 foi uma forma de dizer: aqui está o limite físico, ninguém pode passar daqui. Então, vocês não precisam gastar 100 milhões pesquisando ligas metálicas que dilatam magicamente. Quando a Mercedes violou esse princípio, eles atacaram a base econômica do novo regulamento. Vamos projetar o impacto disso na primeira corrida, na Austrália. O circuito de Albert Park exige boa tração e boa velocidade final. Um motor com taxa de compressão variável teria uma vantagem enorme na saída das curvas lentas e na reta dos boxes. Sem esse truque, voltamos a uma disputa mais pura de aerodinâmica e gerenciamento de pneus. Isso é ótimo para pilotos como Fernando Alonso. O asturiano, agora na Aston Martin com motores Honda, é um mestre em tirar leite de pedra. Se os motores estiverem nivelados, a genialidade de Alonso pode fazer a diferença contra carros tecnicamente superiores. Lance Stroll, seu companheiro, também se beneficia de um carro mais previsível. Para a Aston Martin, que investiu pesado em sua nova fábrica e túnel de vento, saber que a Honda está entregando um motor que compete de igual para igual com a Mercedes é fundamental. A questão dos testes de pré-temporada no Bahrein também ganha nova importância. De 11 a 13 de fevereiro, todos os olhos estarão nos boxes da Mercedes. Será que eles vão tentar esconder o jogo? Será que o novo procedimento de teste da FIA vai revelar que outros motores também estavam flertando com o limite? A vistoria técnica será o momento mais tenso do fim de semana, e não podemos esquecer dos pilotos novatos. Arvid Lindblad na Racing Bulls e Oliver Bearman na Haas. Esses garotos estão subindo para a F1 em um ano de mudança radical de regulamento. Para Bearman, que já mostrou talento substituindo Sainz na Ferrari no passado, ter um motor Ferrari na traseira da sua Haas é um trunfo. A Haas tem uma parceria técnica estreita com a Ferrari. Se a Ferrari conseguiu banir o truque da Mercedes, a Haas sobe junto na hierarquia competitiva. A narrativa que a FIA está construindo é de guardiã do espetáculo. Eles não querem que a engenharia se sobreponha ao piloto de forma desproporcional. Claro, a F1 é um campeonato de construtores, mas o fã quer ver Max Verstappen disputando freada com Lando Norris, e não um carro passando o outro na reta só porque tem uma câmara de combustão que muda de tamanho. A complexidade dos motores atuais já é difícil o suficiente de explicar para o público. Adicionar taxa de compressão variável termicamente ativada ao glossário seria um pesadelo de marketing. Tom Bases foi feliz ao dizer que quer evitar os tribunais. A sombra de 2021 ainda paira sobre o esporte. Ninguém quer ver o resultado de uma corrida ser alterado 3 meses depois por uma decisão de um juiz em Paris.
O futuro imediato é de negociação e adaptação. A Mercedes terá que aceitar a derrota política e focar em encontrar performance em outras áreas, talvez na eficiência do turbocompressor ou na recuperação de energia cinética. A Red Bull, sempre mestre em aerodinâmica com Adrian Newey, mesmo que sua influência tenha mudado de escopo nos últimos anos, vai focar em fazer o chassi compensar qualquer déficit de motor. A Ferrari, sob a batuta de Vasseur, parece mais politicamente astuta do que em anos anteriores. Eles identificaram a ameaça, reuniram aliados e neutralizaram o oponente sem disparar um único tiro na pista. Isso é um sinal de maturidade da equipe italiana. E com Hamilton chegando, essa força política só tende a aumentar. Para Franco Colapinto na Alpine, a situação é de observação. A Alpine tem seus próprios problemas internos de gestão para resolver, mas o talento do argentino é inegável. Ele precisa de um motor que não quebre. A confiabilidade será a chave nas primeiras corridas de 2026. Com motores totalmente novos, quem terminar a prova já tem grandes chances de pontuar. A taxa de compressão mais baixa, 16:1, teoricamente ajuda na confiabilidade, pois coloca menos estresse mecânico nos pistões e bielas. Talvez, ironicamente, a regra da FIA acabe ajudando a Mercedes a ter um motor mais durável, mesmo que menos potente do que eles gostariam. Ainda há muitas perguntas sem resposta. A FIA conseguirá implementar esse teste a quente de forma eficaz? Como eles vão garantir que as equipes não encontrem outra maneira de burlar isso? Talvez usando a pressão do óleo ou sistemas hidráulicos para alterar a geometria? A história da Fórmula 1 é a história de engenheiros encontrando brechas. Onde a FIA constrói um muro, as equipes constroem um túnel. Mas, por enquanto, a mensagem é clara. A taxa de compressão é fixa, e a porta para a geometria variável está fechada. Essa disputa técnica é o prelúdio perfeito para uma temporada que promete ser histórica. Temos lendas como Hamilton, Alonso e Verstappen dividindo o grid com talentos geracionais como Antonelli, Bortoleto e Piastri. As equipes estão se realinhando. A Ford voltando com a Red Bull, a Honda com a Aston Martin, a Audi assumindo a Sauber, a General Motors chegando. O grid de 2026 é o mais forte e diversificado em décadas. E tudo começa com essa batalha silenciosa sobre o volume de um cilindro. É a prova de que na Fórmula 1 nenhum detalhe é pequeno demais. A diferença entre a glória e o fracasso pode ser medida em milímetros de dilatação de um pistão aquecido. No fim das contas, o que Nicolas Tombazis e a FIA fizeram foi redefinir as regras de engajamento. Eles disseram aos garotos geniais da engenharia: "Vocês são espertos, mas nós estamos de olho." Para nós, apaixonados por velocidade, isso significa um campeonato onde a esperança é que a diferença seja feita no braço, na coragem de segurar o pé no acelerador na curva Copse ou na precisão de uma frenagem no Grampo de Montreal. A tecnologia é fascinante, mas ela deve servir ao esporte, não o contrário. Se a Mercedes, Ferrari, Red Bull e companhia estiverem todas dentro do mesmo décimo de segundo, ninguém vai se importar com a taxa de compressão. Mas para chegar nesse nirvana competitivo, essas brigas de bastidores são necessárias. A guerra política é a qualificação para a guerra na pista. E a FIA acabou de fazer a pole position nessa disputa, garantindo que a largada em 2026 seja, pelo menos na teoria, a mais justa possível para todos os envolvidos, desde o novato Gabriel Bortoleto na Audi até o heptacampeão Lewis Hamilton na Ferrari. O cenário está montado. As equipes têm poucas semanas para ajustar seus projetos finais antes dos testes. A tensão é palpável. Cada chefe de equipe está olhando para o vizinho com desconfiança, e é exatamente assim que gostamos. A Fórmula 1 não é apenas carros andando em círculos, é um xadrez de alta velocidade jogado com peças de fibra de carbono e titânio. E neste jogo, a FIA acabou de fazer um movimento que pode definir o checkmate da temporada. Fiquem ligados, porque assim que os motores roncarem no Bahrein, saberemos quem estava blefando e quem tinha as cartas na manga. A verdade, como sempre, será contada pelo cronômetro. Se você quer continuar recebendo essas análises técnicas profundas e sem filtro sobre o mundo da Fórmula 1, inscreva-se no canal agora.